Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, domingo de Ramos, domingo em que a gente inicia a Semana Santa, as leituras falam pra gente que a palavra de Deus hoje nos apresenta importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus. Ele é o servo sofredor, aquele que se esvaziou de si mesmo, o justo e o Filho de Deus. Então a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não há rebelde. Não me retiro para trás. As minhas contas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Então essa primeira leitura mostra pra gente aqui, que esse trecho aqui é o terceiro cântico do servo mencionado pelo profeta Isaías, Então, aqui, é o servo do Senhor, é socorrido, Então aqui ele faz o seu cântico, O servo ele é descrito como fiel discípulo e autêntico profeta, aquele que não teme as contrariedades, não teme as perseguições, não teme os obstáculos, Pois Deus é o seu auxiliador, Deus está com ele. Então que nós também possamos ser assim, Que nós possamos não ter medo das dificuldades, dos obstáculos, porque Deus sempre está conosco, Deus sempre vem ao nosso auxílio. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que lhe é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nessa segunda leitura, o apóstolo aqui São Paulo, ele na carta aos Filipenses, ele descreve, o despojamento de Jesus, Ele não teve medo, Ele como autêntico servo, viveu a experiência humana até a morte. Claro, menos o pecado, Ele viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, Ele viveu todo o sofrimento, viveu todo o sofrimento até a morte. Mas Deus recompensou sua fidelidade, exaltando-o na glória, e tornando-o Senhor, Jesus ele deu a sua vida por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, Então que nós também possamos, cada vez mais, dar testemunho desse Cristo, dar testemunho de Cristo a todos, Ele que deu a sua vida por nós, sofreu, para que os nossos pecados fossem perdoados, E que ressuscitou ao terceiro dia, tá certo? E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 39. Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 39. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Não, nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo-lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça? Eles tornaram a clamar: Que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com uma mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, nomeando as suas cabeças, dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-o a beber, dizendo: Deixai,
Vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, aqui, essa leitura do Evangelho narra, né, a paixão e morte de Jesus, né? Então, aqui, né, narra um pouco, né, da paixão e morte de Cristo, né, né, a partir do momento, né, em que os soldados, né, levam Jesus até Pilatos, né. Toda a paixão e morte de Cristo é narrada nos capítulos 14 e 15, né. Então, aqui, né, esses capítulos descrevem, né, nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Marcos, né. Então, aqui descreve, né, o processo de julgamento e condenação de Jesus pelas autoridades, né, judiciais e do Império Romano, né, porque essas autoridades, né, elas tinham, infelizmente, né, elas tinham inveja de Cristo, né. Então eles queriam matar Jesus, né? E eles instigaram a multidão a pedir que Jesus fosse crucificado, né? Que eles soltassem Barrabás e crucificassem Jesus, né? As autoridades ali instigaram a multidão a soltarem um ladrão, né? E condenarem um inocente, né? Então a gente vê, né? Infelizmente isso aconteceu. Né? E em contraste, né, com o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, né, que aqui, né, essas mesmas pessoas que estavam na entrada de Jerusalém, né, e aclamaram Jesus rei, justamente essas mesmas pessoas que crucificaram, que pediram para que ele fosse crucificado, né. Então, aqui nós temos a condenação do justo para salvar a nação. Né? Jesus, ele deu a sua vida para salvar a humanidade dos pecados. Né? Então, a vida fiel ao Pai, né? A vida fiel de Jesus ao Pai, o leva a não ter medo e nem desistir da missão que Jesus lhe confiara. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Né? E mesmo assim ele não teve medo. Né? Ele foi fiel, né? E foi recompensado. Né? Então, que nós possamos sempre cada vez mais também sermos fiéis a Deus e não ter medo das dificuldades, dos obstáculos que nos são colocados, né? Então, que nós possamos refletir, né, bastante esse evangelho de hoje, as leituras também, né, e nos preparar, né, para essa semana, né, nessa semana onde nós refletiremos sobre a paixão e morte de Cristo e esperando, né, no domingo a sua ressurreição, né, e também, né, refletir também sobre a sua ressurreição no domingo. Ele que deu a sua vida por nós, né, e ressuscitou ao terceiro dia, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.